Olá, amigos do canal Espanhol Inteligente. Eu sou o Edu Pereira e hoje estamos aqui mais uma vez para entrevistar o professor Edemar Ajala, especialista no assunto espanhol para brasileiros. Hoje ele vai falar sobre o requisito mais importante que um brasileiro deve ter na hora de se expressar em espanhol. Assunto interessante, chamou a minha atenção e eu quero ver. Eu estarei aqui representando você. Vou fazer as perguntas que talvez você faria para o professor. Vamos ver se ele nos responde essas perguntas. Valeu? Vamos ver a vinheta e já voltamos com o professor. E aí, pessoal, tudo bem? Pois aqui estamos com o professor Edemar Ajala. E aí, professor, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. E aí, Edu, beleza? Tudo bem? Um abração aí para todos vocês que seguem o canal Espanhol Inteligente. E eu espero que as explicações de hoje sejam boas para você, façam efeito na maneira como você se expressa em espanhol, e que seja uma prática, né? Chega de teoria, estamos cansados de teoria. Muito bem, a promessa é a seguinte: hoje eu vou dizer para vocês qual é o principal requisito, o requisito mais importante que deve ter um brasileiro na hora de se expressar em espanhol, na hora de falar espanhol. E se você está começando a aprender espanhol agora, tenta utilizar esse requisito como uma base, para você formar toda a estrutura que você vai fazer nesse aprendizado do espanhol em cima dessa base. E assim você vai ter mais êxito na hora de se expressar nas conversações em espanhol, tá bom? Vamos lá. O principal requisito que um brasileiro deve ter na hora de se expressar em espanhol é conhecer bem o alfabeto em espanhol e pronunciar bem cada letra do alfabeto em espanhol. Professor? Sim, Edu? Como é que é? O alfabeto em espanhol é diferente do português? Veja bem, o alfabeto em espanhol é idêntico ao alfabeto em português, na escrita. Claro, temos duas exceções. No espanhol, nós temos a letra ñ, que é essa daqui, ñ, que não existe no alfabeto português, né, no alfabeto do Brasil. E no alfabeto português, nós temos a C com a cedilha, né? A C cedilha não está lá no alfabeto, quando a gente vai ver, mas nós temos essa letra que não existe no espanhol. Não estão. Então essas são as duas exceções. Todas as outras letras estão nos dois idiomas de forma idêntica na escrita. Agora, a pronúncia, aí já é diferente. Veja bem, existem 3 grupos de letras no alfabeto aí, espanhol comparado com o português. Existe aquele grupo de letras que se escreve igual e se pronuncia de uma forma idêntica, você não nota a diferença, tá? Idêntica. O segundo grupo de letras seria aquelas letras que se pronunciam de uma forma bem parecida. Se você não estiver atento, você nem percebe a diferença, tá? Quem é que vai perceber a diferença? Uma pessoa que fala espanhol desde que nasceu, quando ele vê você, brasileiro, falando espanhol, e você não conhece essas diferenças bem sutis que tem nesse grupo de letras, né? E você fala da maneira como em português, o espanhol, ele nota na hora. Esse cara aí é brasileiro, ele está aprendendo espanhol. Ou também, se você é brasileiro e você vê alguém que sempre falou espanhol, agora depois de adulto aprende o português, na hora de ele se expressar em português, você também nota, né, que em algumas letras ele falha, né? Uma S que deveria soar sonora, za, né, casa, ele fala caça, você nota. Eu não vou citar mais exemplos porque, com respeito às consoantes, a gente vai deixar para um outro vídeo. Nesse daqui, eu quero explicar para vocês mais as vogais. Mas vamos voltar aqui aos 3 grupos de letras. O primeiro,
você não nota a diferença porque não existe, elas são pronunciadas de forma idêntica. Segundo, você quase não percebe a diferença, elas se pronunciam de uma maneira bem parecida, tá? E o último grupo já complica, porque não tem nada a ver a pronúncia em português com a pronúncia em espanhol. Não tem nada a ver. Então, você deve cuidar muito, porque muitas vezes você vai querer dizer uma palavra e vai sair outra da tua boca. O que, professor? Ou vai sair uma da tua boca e vai entrar outra no ouvido da pessoa com quem você quer falar em espanhol, tá? Até cito aqui um exemplo. Se você, talvez você vai querer fazer um elogio à pessoa e ela vai entender como um insulto. Que isso? Dependendo da maneira como você pronunciar essa letra, ou essas letras, ou esse grupo de letras que tem o som totalmente diferente do som em português. Então, é importante, muito importante. Essa é a base, como eu disse antes, tá bom? Mas vamos lá. Espera aí, ô professor. Sim, Edu? Então, nessa aula aqui, o senhor não vai falar sobre as consoantes, somente sobre as vogais, né? Sim. Sim, eu disse que nós vamos falar sobre as consoantes nos próximos vídeos, né? Nesse daqui, eu quero explicar só as 5 vogais. Quais são as diferenças das vogais do espanhol com as vogais do português, beleza? Ah, muito bem. Vogais. Mas as vogais não são as mesmas? Bem, veja bem, na escrita elas são iguais, são as mesmas letras. Mas agora veja bem o que acontece. No português, uma vogal pode soar de várias maneiras diferentes. Ela varia de acordo com a posição na palavra ou com a acentuação dela, né? No espanhol, sempre terão o mesmo som. Não tem variação, tá? Um exemplo aqui. Vamos separar aqui as vogais. Vamos pegar primeiro a letra E e depois a letra O, que elas têm um caso aí bem parecido. A letra E, em português, ela pode soar de 3 maneiras diferentes. É a letra E fechada, E, letra E aberta, né? É, ou a letra I. Que, professor, a letra E pode soar I? Sim, a letra E pode soar I em português. Mas quando isso acontece? Quando? Olha, todas as palavras que acabam com E, e essa E é átona, ou ela está numa sílaba que é átona, não tem força na palavra, ela vai soar I. Na maioria dos estados brasileiros, tá? Lá no sul, talvez eles respeitem um pouco mais o som da E. Mas vou citar exemplo. A palavra dente. Dente acaba com E, mas nós fazemos essa E ser pronunciada como uma I. Dente. Né? Quente. Acaba com E. Nós fazemos soar I. Quente. Né? Leite. Fazemos soar I, mas se escreve com E lá no final. Como eu disse, lá no sul do Brasil, eles falam leite, quente, dente, né? Mas na maioria dos estados brasileiros, dos outros estados, de outras regiões do Brasil, é falada como uma I. Então, isso acontece sim. Em português, a letra E pode ser pronunciada de 3 maneiras diferentes. No espanhol, não, só de uma maneira. E é a E fechada, E. Nunca I, mesmo que esteja no final e seja átona, e nunca é. É estranho, né? Porque tem palavras que no português são escritas da mesma forma no espanhol. Café, por exemplo. A escrita é idêntica. Só que no português nós dizemos café, porque é uma E aberta, e no espanhol seria café, com a E fechada. Café, café. Eu nunca tinha percebido isso. Nós, brasileiros, notamos a diferença. Eles não notam a diferença porque eles não conhecem outro som para E, senão o som fechado, tá bom? Então é isso aí. A letra O entra no mesmo caso da E. Ela, em português, pode soar de 3 maneiras, né? O fechado, O aberto, ou U. O que, professor? A letra Sim, O pode soar U? Sim, a letra O também pode soar diferente. Pode soar como uma U. Eu nunca tinha percebido isso. Todas as palavras que acabam com a letra O, e essa O é átona, ou está numa sílaba átona, ela vai ser pronunciada como se fosse uma U. Tá? Exemplo, ouvido. Né? A palavra ouvido acaba com O,
mas nós pronunciamos essa O como uma U, ouvido. Eu canto. Canto acaba com O, mas pronunciamos como uma U. Eu como. Como acaba com O, mas pronunciamos como uma U. No espanhol nunca vai acontecer isso. O é O fechada, não vai ser O, tá? Por exemplo, a palavra glória, que se escreve da mesma maneira em português e em espanhol, no português é glória e no espanhol seria glória. O, não é O. Glória. Glória, glória. Nós brasileiros vamos notar bem a diferença. Os espanhóis não, porque eles só conhecem o som fechado do O. Né? E na questão de fazer soar U, tampouco. Eles nunca farão de uma O, uma U. Eles diriam oído e nunca oído. Né? Eles diriam yo canto e nunca yo canto. Canto, não. Canto. É uma O que está ali, vai ser pronunciada como uma O. Yo como. Como. E não como. Não. Beleza? Então aí está a diferença da letra E e da letra O para o espanhol. No espanhol, inclusive, é até mais fácil, né? Coisa, hein? Uma maneira de se dizer as duas letras. E é E e O é O. Nunca de outra maneira. Com a I, com a letra I e a letra U, nós nunca vamos ter problemas porque tem a coincidência de que, tanto no espanhol como no português, essas duas letras soam de uma maneira só. I sempre vai ser I, nos dois idiomas. U sempre vai ser U, nos dois idiomas, tá? E por último, vamos à primeira das vogais, a letra A. A letra A, no português, ela pode soar nasal, an. No espanhol também, an. Mas tem uma diferença na colocação dela, dependendo da colocação, de onde ela se encontra na palavra. Por exemplo, o nome Ana, Ana, em português nós dizemos essa primeira letra como se fosse uma A nasal. An, Ana, Ana. No espanhol não, seria Ana, Ana, não é an, A, Ana. Por quê? Porque essa N no espanhol se entende assim. Essa N está para o segundo A. Esse A aí, do último A, ele seria só uma A se não tivesse a N. Como tem a N, ele é uma sílaba na. Ele é a sílaba na. Se o N está para o último A, ele não tem que influenciar em nada o primeiro A. Então se entende assim. Ana, Ana, Ana. E não Ana. Porque no português a gente faz a N modificar o primeiro A, an, e a mesma N modificar o segundo A, na. Tá? Coisa que não acontece no espanhol. O mesmo acontece no nome Daniel. Né? Daniel, nós dizemos Dan, Daniel, em português, e em espanhol seria da, Daniel. Por quê? Se entende que essa N está para o I, para modificar a I. A I agora deixa de ser I, passa a ser ni, porque a N está para ela. Portanto, essa N não deveria modificar em nada o A. Portanto, em espanhol, Daniel, Daniel. E a história do L final aí, vocês perceberam que eu pronunciei diferente, vai ficar para um outro vídeo quando a gente chegar lá na letra L, tá bom? Agora vou citar um exemplo onde a A é modificada, é nasal em espanhol. Vocês vão entender por quê. Olha só esse nome, Antônio. Essa N aqui depois do A, depois dela não tem nenhuma outra vogal. Portanto, ela não está ali à toa, ela está para modificar a primeira A. Esse nome não seria Atônio, seria Antônio, beleza? Antônio, porque o N está para esse A, não tem nenhuma vogal depois do N, beleza? Essa é a explicação que eu queria dar com respeito às vogais. Cuide, é muito mais fácil falar as vogais no espanhol, porque cada uma tem um som só. A, E, I, O, U. No português é que complica. A, an, E, I, O, U. U é complicado. O português é muito mais complicado. Então cuide, pronuncie bem as vogais e você vai se dar melhor aí na leitura, na pronúncia das palavras. Se você achou complicado agora com as vogais, imagine as consoantes. Porque aí com as consoantes nós chegaremos àqueles casos que eu disse. Tem umas que não tem nada a ver com as mesmas letras, com a pronúncia no português.
em espanhol e em português tem a pronúncia diferente, a gente vai ter que ter um cuidado enorme com isso, tá? Só mais uma curiosidade. As vogais sempre são separadas das consoantes, porque as vogais são as únicas letras que, na hora de pronunciar o som dela, elas saem direto das cordas vocais para fora da boca, sem tocar em nenhum obstáculo, tá? Você não vai tocar dente com dente, você não vai tocar lábio de baixo com dente de cima, você não vai tocar lábio com lábio, você não vai tocar língua nos dentes, elas saem livres, né? A, E, I, O, U. E as consoantes sempre vai ter um obstáculo. Veja só, B. Bilabial, né? Lábio com lábio. Você precisa tocar os lábios, senão ela não vai sair da sua boca. B. C. Os dentes com dentes e a língua lá dentro toca nos dentes. D. A língua entre os dentes. Né? F. O lábio de baixo nos dentes de cima. E aí a gente vê a diferença daquilo que é consoante com as vogais. As vogais passam limpas, livres, né? E soltas aí, desde as cordas vocais até para fora da boca. Claro, a gente move um pouquinho, fechando a cavidade da boca e aumentando, né, de acordo com a letra, A, E, I, O, U, mas não tem nenhum obstáculo direto. Beleza, pessoal? Muito bem, nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as diferenças da pronúncia das consoantes, tá bom? Um abraço, obrigado, Edu, pela oportunidade e nos vemos aí na próxima. Valeu, professor Edemar Ajala. Muito obrigado aí pela sua explicação. Realmente eu aprendi muito com essa aula aqui. Eu espero que o pessoal que nos segue no canal Espanhol Inteligente também tenham aprendido. E vamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo aqui no canal. Beleza? Se você gostou desse assunto, faça o seu comentário aqui. Se você tem aí algum assunto específico que você gostaria de ouvir a explicação do professor Edemar Ajala, também peça aí nos nossos comentários. E compartilhe, pessoal, esse vídeo para que outras pessoas possam ver também, beleza? Dá um like aí se você gostou e nos vemos no próximo vídeo. Um abração aqui do Edu Pereira. Valeu!